O livro de Juízes, especificamente os capítulos 19 a 21, nos apresenta uma das histórias mais chocantes e sombrias da Bíblia. É uma narrativa repleta de violência e caos, mas que também carrega lições profundas sobre moralidade, responsabilidade e as consequências de uma vida longe dos princípios de Deus. Vamos mergulhar nessa história com uma linguagem acessível, extraindo dela valiosas lições para a nossa vida espiritual. A história começa com um levita que, após uma briga com sua concubina, vai até a casa de seu sogro para buscá-la. Ao retornarem, eles decidem passar a noite na cidade de Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Eles são recebidos por um idoso que os convida para se hospedarem em sua casa. No entanto, naquela noite, algo terrível acontece. Homens da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue para que possam abusar dele. Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, o levita entrega sua concubina aos homens, e ela é abusada a noite inteira até morrer. Esse ato de crueldade e maldade extrema choca o levita. Na manhã seguinte, ele encontra sua concubina morta e, em um gesto drástico, corta seu corpo em 12 partes e as envia às tribos de Israel como um chamado para a justiça. Esse ato de desespero mobiliza todas as tribos de Israel, que se reúnem para decidir o que fazer em resposta a essa maldade. Em Juízes 28 a 9, lemos a reação do povo de Israel. Então todo o povo, como se fosse um só homem, se levantou e disse: "Nenhum de nós voltará para a sua tenda, e ninguém se retirará para a sua casa. Agora, pois, é isto que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte." A indignação diante do crime cometido em Gibeá une o povo, e eles decidem exigir dos benjamitas que entreguem os culpados. No entanto, a tribo de Benjamim se recusa a entregar os responsáveis, o que resulta em uma guerra civil. Aqui, vemos uma lição importante sobre o orgulho e a falta de humildade. A tribo de Benjamim, em vez de reconhecer o erro de alguns de seus membros e buscar justiça, decide proteger os culpados, colocando o orgulho tribal acima da justiça e da moralidade. Isso acaba gerando um conflito devastador que poderia ter sido evitado. Quantas vezes em nossas próprias vidas permitimos que o orgulho nos impeça de admitir nossos erros e buscar reconciliação? A falta de humildade pode levar a grandes tragédias, tanto em nossas relações pessoais quanto em nossa caminhada espiritual. A guerra que se segue é brutal. Em Juízes 20 e 21, vemos o início dos combates. Então saíram os filhos de Benjamim de Gibeá, e naquele dia derrubaram por terra 22.000 homens de Israel. Embora o povo de Israel tivesse a intenção de fazer justiça, a guerra resultou em uma carnificina. O conflito continuou, e no final, dezenas de milhares de israelitas e benjamitas morreram. A tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada, sobrando apenas 600 homens. Esse ponto da história nos mostra o quão devastadoras podem ser as consequências de nossas ações quando não buscamos a sabedoria e a direção de Deus. O desejo por justiça, quando movido pela raiva e pela vingança, pode se transformar em destruição. Aqui, aprendemos que, embora a justiça seja essencial, ela precisa estar alinhada com a graça e a misericórdia de Deus. Em nossas vidas, é fácil querer retribuir o mal com o mal, mas Jesus nos ensina em Mateus 5,44: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." A vingança nunca trará verdadeira justiça, apenas mais dor. Após a guerra, o povo de Israel se deu conta da gravidade da situação. Em Juízes 21:6, vemos o arrependimento deles. Então, os filhos de Israel se arrependeram de Benjamim, seu irmão, e disseram: "Hoje foi eliminada uma tribo de Israel." O povo percebeu que, em sua busca por justiça,
Eles quase exterminaram completamente uma de suas próprias tribos. Esse reconhecimento do erro nos ensina sobre a importância do arrependimento e da reconciliação. Mesmo após tanto sofrimento e destruição, Deus ainda oferece uma chance de redenção. Os israelitas, arrependidos, procuram uma forma de garantir a continuidade da tribo de Benjamim. Eles providenciam esposas para os 600 homens restantes, assegurando que a tribo não desaparecesse por completo. Aqui vemos que, mesmo nas piores situações, Deus ainda oferece esperança e oportunidade de recomeço. Essa é uma mensagem que devemos levar para nossas próprias vidas. Por mais que possamos errar, Deus sempre nos oferece uma chance de arrependimento e restauração. Agora, qual é a lição motivacional que podemos tirar dessa história? Em primeiro lugar, ela nos lembra da importância de mantermos nossos corações e mentes alinhados com os princípios de Deus. Quando nos afastamos de sua vontade, a desordem e o caos rapidamente tomam conta de nossas vidas. A sociedade em Juízes estava em um estado de completa decadência moral, porque naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21:25. Isso nos mostra que, sem a orientação de Deus, nossas próprias ideias do que é certo e errado podem nos levar a caminhos de destruição. Em segundo lugar, essa história nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação. Quando buscamos justiça sem misericórdia, acabamos criando mais divisão e dor. Em vez de permitir que o orgulho ou a raiva dominem nossas ações, devemos sempre buscar a paz e o entendimento. Como diz Romanos 12:18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em nossas vidas diárias, devemos nos esforçar para resolver conflitos com amor e compaixão, sabendo que Deus sempre nos chama à reconciliação. Por fim, a história de Juízes 19:21 nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à tragédia, Deus ainda trabalha para trazer redenção. Mesmo quando cometemos grandes erros, sua misericórdia é infinita e Ele nos dá oportunidades de recomeçar. Que essa história nos motive a viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sempre justiça, mas com corações cheios de amor e compaixão. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Queremos saber sua opinião sobre essa história tão desafiadora. Deixe seus comentários abaixo e participe dessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual conosco. Que Deus abençoe sua vida e o guie sempre pelos caminhos da paz e da justiça.